Nós vamos começar, menino, com um vídeo. Quero que você assista um vídeo, que é um compilado de alguns filmes, trechos de música também. Para quê? Nós vamos trabalhar um pouquinho com a parte de gramática, que até então nós não estávamos trabalhando, né? Nós trabalhamos gramática, mas assim, dentro do contexto, eu não fiquei trabalhando as atividades específicas sobre isso, né? Como os tempos verbais. E o tempo verbal que nós vamos trabalhar hoje é o present perfect tense, presente perfeito. Em português nós não temos esse tempo verbal assim. E em inglês, ele é muito usado. Então, primeiro nós vamos assistir a um vídeo, tem 2 minutos e 5, são vários trechos. Eu quero que você assista, tente entender o máximo que você conseguir, mas não fique preocupado se você não conseguir entender muita coisa, tá? Tá bom, Você professora. está ouvindo o barulho de ônibus? Está muito barulhento para você? Não, professora, tá tranquilo. Ah, então tá bom. Porque aqui tá passando o ônibus, tá fazendo um barulhão danado. Pelo menos para Eita, mim. tá normal. Então vai, meu anjo, Tá, que bom. Então eu vou colocar aqui o vídeo e você... Ai, desculpa, eu não compartilhei a tela, você não estava vendo, né? Só Não. um instante. Peraí, eu não compartilhei, não tinha como ver mesmo. Agora sim. Deixa eu só ampliar aqui. Tá. Então esse vídeo é The Best Examples of Present Perfect Tense. Eu achei bem interessante esse canal, ele concentra uma série de vídeos com trechos de filmes para trabalhar. E eu achei isso bem interessante. Então vamos lá. He's your uncle? He's your uncle? I've never seen him before. I've never been sick before. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. I've made changes for you, Shrek. Think about that. How long's he been gone? 2 weeks, 1 day, 15 hours. I've come to say goodbye. Commuting to work by bike has risen by about 60% in 10 years. Alice has escaped. I've made a decision. We're going to that mountain. Have you ever imagined a future with me? My dream has come true, thank you. The maniac boob has ruined everything. This is bad. Their mother has not eaten for 5 months and has lost half her body weight. Something wonderful has happened. Annie, I'm pregnant. I've missed you so much. Aguardar um pouquinho a Letícia entrar. Hi, Letícia! Good evening, dear. How are you? I'm fine. And you? Me too, my dear. Letícia, we are going to start up. We have started our class with a video. Nós começamos a aula com um vídeo. Ele é bem curtinho. Eu vou passar mais uma vez. Esse vídeo faz uma seleção de vários trechos de filmes e de música também. Para quê? Nós vamos trabalhar o tempo verbal present perfect. Você já deve ter ouvido falar desse tempo verbal, já estudou em outros anos, mas ele é um pouquinho mais complexo do que os outros. Ele requer um pouquinho mais de atenção. Tá? Primeiro, assista ao vídeo e tente entender o máximo que você conseguir, mas sem ficar preocupada por não conseguir entender. Tá? É o primeiro contato, para depois partir para a explicação. Deixa eu
colocar aqui novamente, peraí. Ok. Deixa eu ver se tá tudo ok. Caio, Ok, professora? você conseguiu entender alguma coisa, amor, de algum trecho? Não precisa falar agora o quê, tá? Mas conseguiu entender alguma coisa? Sim, Ótimo. é mais ou menos, Tá. mais consegui entender, professora. Ok. Então você vai assistir mais uma vez, tá? Para darmos Tá bom. a chance para a Letícia. E é bom para que você também consiga pegar algo que não havia sido compreendido antes. Tudo bem. He's your uncle? I've never seen him before. I've never been sick before. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. I've made changes for you, Shrek. Think about that. How long's he been gone? 2 weeks, 1 day, 15 hours. I've come to say goodbye. Commuting to work by bike has risen by about 60% in 10 years. Alice has escaped. I've made a decision. We're going to that mountain. Have you ever imagined a future with me? My dream has come true. Thank you. The maniac boob has ruined everything. This is bad. Their mother has not eaten for 5 months and has lost half her body weight. Something wonderful has happened. Annie, I'm pregnant. I've missed you so much. Ok. Caio, você consegue se lembrar de algumas coisas que você entendeu? De algumas frases que você entendeu? Se eu não me engano, teve uma parte do X Factor que era mais ou menos que ele tá vendo com um sonho dele, que é algo do tipo nesse sentido, professora. Entendi. Sonho ter se realizado. Letícia, Isso. você conseguiu compreender alguma coisa pela legenda, pelo áudio? Algumas sim, mas só pela legenda mesmo. Tá. Eu vou voltar depois desse material, tá? Era só para fazer a primeira apresentação de algumas frases. Vou parar a apresentação aqui e apresentar a tela inteira agora. E digam se vocês estão visualizando só um instante. Sim. Estão visualizando? Sim, prof. Sim. Tá. Então, deixa eu começar aqui com... Nós vamos trabalhar com o quê? Eu vou entrar na parte chatinha, que é a parte de gramática, tá? Grammar. Present Perfect Tense. Vocês se lembram desse tempo verbal? Nós temos o Simple Present, Simple Past, Present Perfect. O que seria o Present Perfect? Eu vou ler a definição aqui, e aí vocês me digam o que conseguiram compreender. We use the present perfect tense to describe an action that has happened at a indefinite time in the past. Example, verb escapar, escape. Eu vou dar um exemplo já, mas só pelo que está aqui, o que vocês entenderam? Nós usamos quando? To describe an action. Professora, pelo que eu entendi que é quando não tem com o tempo certo. Isso, quando você não tem o tempo certo. Ou seja, esse present perfect, embora o nome present traga a ideia de presente, esse presente aqui é um presente diferente, presente perfeito. Ele se refere, ele vai ser usado, esse verbo vai ser usado
quando nós estivermos nos referindo a algo que aconteceu, que começou a acontecer lá atrás e até hoje acontece, não está aqui nesse exato passado, mas ele também pode ser usado no sentido de verbos que nós colocamos no presente. Por exemplo, se eu digo assim, eu trabalho aqui há 20 anos. Ó, eu trabalho. Em português, o meu verbo está no presente, certo? Só quando eu falo eu trabalho aqui há 20 anos, qual é a ideia? Que há 20 anos, ou seja, 20 anos atrás, eu comecei a trabalhar nesse lugar. E até o momento presente, eu trabalho. Então, é algo que começou lá atrás e é ligado com o presente. É usado nessa situação e traduzido no português como um presente, normal. Mas também é usado quando eu quero me referir a uma ação no passado que eu não defini o momento em que ela aconteceu, tá? Exemplo, vou dar o exemplo do verbo escapar, escape, que aparece em uma das cenas. Olha lá, quem se lembra desse trechinho, dessa cena? De que filme é? Alice no País das Maravilhas. Isso. Aí ele chega para a rainha, ela já com uma cara muito brava, né? Ele chega para a rainha e diz, Alice has escaped. Alice has escaped. O verbo escape means escapar, significa escapar, tá? Então, Alice escapou, é isso que ele está dizendo. Aí vocês podem me perguntar, ué, mas por que tem o has ali? Alice has escaped. É aí que entra o present perfect. Por quê? Eu disse quando ela escapou. Eu estou explicando, eu estou exemplificando não, estou definindo o momento em que ela escapou, se foi na semana passada ou ano passado, falando o dia, a data. Não. Quando acontece algo no passado, deixo claro quando aconteceu, eu uso o passado simples. Quando eu não tenho o momento em que aconteceu, eu uso o present perfect. Então, olha lá. Como que eu monto o present perfect? Eu preciso de um verbo auxiliar. Esse verbo have, que você já conhece, o que significa have? What's the meaning of have? Ter, professora. Ter, significa ter. Se eu fosse traduzir essa frase ao pé da letra, ficaria assim, Alice tem escapado. Alice tem escapado. Mas eu não vou traduzir assim. Eu vou traduzir simplesmente como Alice escapou. Esse has que aparece aí, ele aparece has por quê? Estou falando sobre Alice, terceira pessoa do singular. Para montar o present perfect, eu preciso do quê? Eu preciso do have, o verbo have, no presente. Esse verbo tem que ser conjugado no presente, mas o verbo principal, no caso, o verbo principal aqui é o verbo escapar. Esse verbo aqui, no particípio passado. É assim que eu monto o present perfect. Vou dar mais exemplos, ó. Então, eu quero lá colocar, Alice escapou. Tá, eu disse quando ela escapou? Não, não disse. Então, eu vou usar present perfect. Eu faço como? Preciso do auxiliar have. Para Alice, eu vou usar o quê? Para Alice, eu vou usar has, que é a terceira pessoa. Vocês se lembram disso no presente simples? Que na terceira pessoa eu altero a Sim, conjugação? professora, que eu tô me lembrando. Aí agora vem o verbo principal. O verbo principal é o verbo escapar, né? Escape. Esse verbo é considerado regular. O que é um verbo regular? O verbo regular é um verbo que não é rebelde. Ele segue um regulamento, ele segue uma regra. A regra para os verbos, quando nós conjugamos no passado, é acrescentar ed no final. Como ele já tem o e, eu só vou acrescentar o d. Então, Alice has escaped. Alice escapou. Agora, olha lá. Simple past. Quando é que eu uso simple past mesmo? We use the simple past tense to describe an action that has happened at a definite time in the past. Então, nós usamos o tempo passado simples para descrever uma ação que aconteceu em um momento definido. Olha lá o exemplo. Alice escapou ontem. Eu vou usar o present perfect ou eu vou usar o simple past? O simple past? Simple past. Por quê? O que tem aí que me diz que eu vou usar o simple past? A definição de quando. De quando, isso. Então vai ficar como? Ó, vou usar o simple past. Então vai ficar
Alice escaped, sem aquele has. Eu não coloco have. Esse have que eu me referi no present perfect, ele serve aí como um auxiliar. No passado simples, eu só vou pegar o verbo e colocar esse verbo no passado. Então, o passado de escapar é escaped. Alice escaped yesterday. Ok, perfect. Para outro exemplo agora. We watched that movie last night. We watched that movie last night. Assistimos aquele filme na noite passada ou ontem à noite. Então, ó, eu disse quando nós assistimos. Está definido aqui o momento em que a ação aconteceu. Por essa razão, eu coloquei simple past. Mas digamos que eu não tivesse definido, se eu tivesse falado apenas que assistimos a um filme, o que eu faria? O que eu faria agora? Eu colocaria we, precisaria do que agora? Antes de colocar o verbo principal no particípio. Precisaria do auxiliar. Qual seria o auxiliar? O has, apesar que tá no plural, né? Nesse caso seria o verbo have. Nesse caso seria o verbo have. Então ficaria we have watched that movie. Então vamos seguir aqui, ó. Então, we use the present perfect to describe an action that has happened at a definite time in the past. Então, de novo, para me referir a um passado indefinido. Então, de novo. Simple past tense. Alice escapou ontem. Alice escaped yesterday. Present perfect tense. Alice escapou. Alice has escaped. E se eu quisesse falar que Alice acabou de escapar, eu usaria uma palavrinha chamada just. Just. Esse just, que significa só, significa exatamente, depende do contexto, somente. Quando eu tenho o present perfect, é usado para falar sobre uma ação que acabou de acontecer. Então, se eu dissesse assim, ó, Alice has just escaped. Alice acabou de escapar. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Ok. Pronto. Vocês já Só viram em pode filmes? recapitular o E e o D no final, por favor? Tá. O verbo escape é um verbo regular. Tudo bem até aí? Porque ele segue a regra. Qual é a regra? A regra diz que os verbos no passado recebem ed. Tudo bem? Tanto no passado simples, quanto no particípio passado. Eu vou mostrar uma listinha para vocês para explicar o que é esse particípio passado. Como esse verbo já terminou em e, eu só acrescentei o d. Tudo bem até aí? Sim. Tá. E o just, você entendeu? A função do just nesse caso? Sim. Por exemplo, tem filmes que mostram casamento. O casal acabou de sair da igreja, puxando um monte de latinha, o carro sai puxando um monte de latinha, escrito atrás, just married. Just married. O que seria esse just married? Eles traduzem como o quê? Acabaram de casar, recém-casados. Acabaram de casar, recém-casados. Isso aí. Remember. Então vamos lá, ó. Na forma, como é que eu monto mesmo o present perfect? Eu vou usar os sujeitos, olha os pronomes aqui, ó. O have eu uso para I, you, we e they. Esse you tanto serve para o singular como para o plural. Eu posso tanto me referir a você quanto a vocês. E o has eu uso quando eu me refiro à terceira pessoa do singular. He, para ele, she, para ela, e it, para ele ou ela, quando eu não me refiro à pessoa. Nesse caso aqui, dessas pessoas que representam a terceira pessoa do singular, eu vou usar has, mais o verbo principal no particípio. Um exemplo, ó. Eu assisti ao filme. Eu. How can I say eu in English? Como que eu digo eu em inglês? I. Assistir, o verbo assistir é watch, tá? Watch. Lembrando aqui, ó, no exemplo anterior. Ah, não, eu não havia aqui, ó. Eita. Ó, watch. Aqui ele tá com ed, porque ele tá no passado, né? Mas ele é watch. W-A-T-C. P-C-H, perdão. Então, eu assisti ao filme. Então, vai ficar I have, olha o have acompanhando I, watched the movie. Assisti ao filme. I have watched the movie. E se fosse, por exemplo, esse I've watched, seria o quê? A forma contraída. Eu peguei o I e o have
Juntei os dois, aí ficou esse I've. No filme, nos trechos de filmes, vocês devem ter percebido. Se vocês não prestaram atenção nisso, eu vou mostrar depois. Que tem muitos exemplos assim. Tem o apóstrofo e aí tem o V ou tem o S, que é a forma contraída. Então, a forma contraída de I have é I've watched the movie. Agora, ó, ele assistiu ao filme. Como é que eu vou montar essa frase agora? How can I say ele? Seria he. He. E agora, ó, eu não disse quando aconteceu, então eu preciso do present perfect. Eu preciso do have com o verbo principal no particípio. Se eu estou falando sobre ele, né, eu estou usando he, eu vou usar have ou has? Has. Has. Então vai ficar he has watched the movie. Watched the movie. Ó, a pronúncia desse ed aqui no final vai ficar como se fosse um T de tatu. Tá? Quando o verbo termina com esse som de ch, o som que você coloca nesse ed é watched, como se fosse um T. O verbo terminou em CH, o som dele é de T. Watched. He has watched the movie. A forma contraída, como é que eu vou fazer? Ó, o he e o has. Juntei. Então, ficou he, apóstrofo, S. He's watched the movie. Agora, uma pergunta. Como é que eu faço pergunta? Em inglês, toda vez que eu tenho um auxiliar, o auxiliar vai na frente do sujeito. É a mesma coisa de dizer assim, ó, você gosta de chocolate? Se eu falo, você gosta de chocolate? Se eu afirmo, eu falo, you like chocolate. Se eu perguntar, você gosta de chocolate? Para fazer pergunta no presente, eu vou usar o do. Vocês se lembram disso? Então, se eu for fazer a pergunta, o do vai na frente. Do you like chocolate? Do you like? No present perfect, quando eu faço a pergunta, esse meu verbo have, que está funcionando como auxiliar, vai na frente para avisar que é a pergunta. Ó, have I watched the movie? E agora, ó, I have not watched the movie. Se for negativa, o not vai logo depois do have. É a mesma coisa, ó, eu não gosto de chocolate. I do not like chocolate. Mentira, né? I don't like chocolate. Uma grande mentira. I love chocolate. Aí, seguindo, ó, ele assistiu ao filme. É uma pergunta. Ele assistiu ao filme? Se é pergunta, o auxiliar tem que ir na frente. Então, eu uso have ou has, nesse caso? Has. Has, perfect. Has he watched the movie? Has he watched the movie? Agora, a forma negativa. Aí vai ficar he has not watched the movie. Então, vamos lá. Forma afirmativa. I have escaped. You have escaped. He has escaped. She has escaped. It has escaped. We have escaped. You have escaped. They have escaped. E a forma contraída ao lado. Ó. I've, you've, his, she's, it's. Seguindo, avançando. Se vocês tiverem dúvida, me interrompam, tá? Tudo bem. Ó, as formas contraídas. Have not vira haven't. Has not vira hasn't. Então, a pergunta, have I escaped? Eu escapei? I haven't escaped. Have you escaped? You haven't escaped. Has he escaped? He hasn't escaped. Has she escaped? She hasn't escaped. Has it escaped? It hasn't escaped. Have we escaped? We haven't escaped. Have you escaped? You haven't escaped. Have they escaped? We haven't escaped. Oh, perdão. Na hora eu troquei. Aqui é they, tá? They haven't escaped. Corrigir aqui depois. Aliás, deixa eu fazer já essa correçãozinha. Eu não gosto de coisa errada. Wait a minute. Peraí. Então, aqui vai ficar they. Perdão aí. They haven't escaped. Agora sim. So far, so good. Tudo bem até aí? Yes. No? Sim. Okay. All right. Make sentence in the present perfect tense with the words below. Então, faça frases no presente simples, ou presente simples não, perdão, no present perfect, com as palavras abaixo. Então, nós temos they study English. Qual é o verbo aí?
Qual é o verbo? Study. Estudar. Study, tá? Estudar. Agora, vamos lá. Esse tem uma característica específica. Qual é? Sendo o verbo regular, ele segue aquela regrinha de acrescentar ed no final. Mas ele tem algo aqui muito particular, ó. Ele terminou em Y. Antes do Y veio o D, que é uma consoante. Vocês se lembram do que acontece quando o verbo termina em Y e antes do Y veio uma consoante? O que eu faço com I? Isso, no lugar do Y, eu vou trocar por I. Ó, o que eu montei aqui para vocês ao lado? Eu montei uma tabelinha com a primeira coluna. Na primeira coluna eu tenho os verbos no infinitivo. O que seria o verbo no infinitivo? Em português, estudar, correr, brincar, sorrir, falar, são os verbos quando eles não estão conjugados. No inglês, esse mesmo verbo, a única coisa que define se ele está no infinitivo ou não é quando eu coloco o to na frente. Ó. To live, to study, to eat, to go, to read. O to na frente indica que ele está no infinitivo. Se eu quiser conjugar esse verbo no presente simples, eu simplesmente tiro o to da frente. Se eu falar assim, ó, I study, eu estudo. Se eu disser we study, nós estudamos. They study, eles estudam. Então, essa primeira coluna é a forma básica aqui do verbo. Ele é a forma original dele, tá? E é a forma que ele é usado no presente. Com exceção de quando eu conjugo o meu verbo na terceira pessoa do singular. Quando é presente, eu não sei se vocês se lembram disso, quando é presente eu acrescento um S no final do verbo. Isso só no presente. E quando for terceira pessoa do singular, ou seja, quando eu falar sobre ele ou ela. He, she, it. Agora, se for no passado simples, eu vou olhar a segunda coluna. Essa coluninha aqui, ó. Vocês conseguem ver o cursor? Eu não sei se está dando para ver o cursor. Dá para ver? Sim, prof. Tá. Então, aqui, ó, eu tenho lived, studied, ate, went, read. Eles são passados simples dos verbos que estão aqui à esquerda. E a terceira coluna é a coluna do particípio passado desses verbos. Então, como assim? Por exemplo, o verbo live, que significa viver ou morar. Lived, ele é um verbo regular, recebeu apenas um ed no final. Um D porque ele já terminou em E. Aqui é um passado, se eu quiser falar assim, eu morei lá o ano passado, quer dizer, não moro mais, eu morei lá. I lived there last year. Agora, se eu falar assim, ó, eu moro lá desde o ano passado. Eu falei de algo que aconteceu lá atrás, é um passado lá atrás, e continua até o momento presente. Nesse caso, eu também uso o present perfect. Então, eu diria, I have lived. I have lived. Esse é o particípio. Eu posso traduzir essa frase como eu moro desde o ano passado, ou eu tenho morado. Então, esse lived é morado, studied, estudado, eaten, comido, gone, ido, read, lido. Então, se eu disser, por exemplo, eu tenho lido muitos livros, eu posso usar a mesma estrutura aí do present perfect. I have read many books. O que muda aqui no verbo read, que significa ler? A escrita é igual, tanto no passado simples quanto no particípio. Muda só a pronúncia. Então, vamos ali, ó. Vou lá do de cima primeiro. O verbo regular. Live. Lived. Lived. O verbo regular, tanto o passado simples quanto o particípio, ficam do mesmo jeito. O verbo study, que é o do primeiro exemplo aqui, ó. Study. Studied. Studied. Mesma coisa, porque é regular, não muda. A única coisa que vai mudar é trocar o Y pelo I. Agora, eat, go e read. Esses são verbos rebeldes. Eles não seguem regra, eles não seguem regulamento. Eles têm a forma própria quando vai para o passado, quando eles vão para o passado. Então, ó, eat é comer. O passado de eat, ate. E comido, eaten. Tá? Então, eat, ate, eaten. Go, que é ir, o passado, né? Eles foram ontem para a escola, eles foram para a escola ontem. They went to school yesterday. Eles foram para a escola. They have gone to school. They have gone to school. Read. Read, ler, passado. Read, particípio, read.
Pronúncia é parecida, é igual a pronúncia do vermelho, quando você fala da cor vermelha. Então vamos aqui no. Professora, Fala, amor. esse went serve É. também para a terceira pessoa do singular? Ó, o passado do inglês ele é muito mais fácil. Ele serve para todas as pessoas. Tanto faz se for singular, se for plural. Só no presente é que você tem que ficar atenta para colocar o S. Ou colocar ES, dependendo do verbo. Por exemplo, go. Se fosse ele vai, ficaria he goes. Se vocês não se lembrarem do simple present, eu faço uma revisão também dele depois, tá? Desse tempo. Agora, no passado, eu não preciso me preocupar se é terceira pessoa do singular. Ele vai ser went para todo mundo, independente independente de ser singular, de ser plural, primeira, segunda, terceira pessoa. Tá? Nós vamos fazer juntos aqui, ó, letra A. Epa, desculpa. Deixa eu mudar para cá. Eu consigo escrever. Então, ó, eu quero que vocês me digam como é que nós vamos fazer essa frase agora no present perfect. Eu tenho they, são eles, study e English. Então, vou repetir aqui. They. No caso de they, eu vou usar have ou has? Have. Have. Então, vai ficar they have. Tá, agora eu vou pegar o meu verbo, que é o verbo principal, e vou conjugá-lo no quê? No particípio passado. É a terceira coluna. Como que ele é no particípio passado? Ó, studied. Como ele é o verbo regular, é fácil, porque é muito fácil guardar. Os verbos irregulares precisam ser memorizados, ou vocês precisam consultar a lista. Então, they have studied English. So far, so good? Tudo bem até aí? Yes. Great. Então, vamos lá. Lê. Ó, he, que é ele, it, comer French fries. Do you know the meaning of French fries? Você sabe o significado de French fries? Batatas fritas. Batatas fritas. Então, ele comeu batatas fritas. Ó, não disse quando ele comeu, só disse que ele comeu. Então, eu tô falando de um passado, mas eu não defini quando aconteceu. Eu não disse quando. E agora? O que eu preciso? O que eu preciso? Para ser present perfect, eu preciso... Tá, eu tenho o sujeito he. Has, isso. He has. E agora? O verbo eat. Olha aqui, o eat. Eu vou olhar a terceira coluna para o present perfect. He has eaten. Posso falar eaten ou eaten? Eaten. He has eaten French fries. French. Opa, deixa eu colocar em letra maiúscula aqui. French fries. Ok. Agora vem a letra C, ó. Their family. A família deles, ó. A família vai. A família vai não, a família foi para a Itália. Eles foram embora, mudaram para lá. Eles se foram para a Itália. Então, a família foi. A família deles foi para a Itália. Eu estou falando sobre ela, sobre a família. Então, their Has. family. Yes. Their family has. E agora? Eu usei present perfect. Gone. Eu não disse? Tá, yes. Ó, eu tenho go. Vou olhar a terceira coluna. Gone. Gone. Oops. Their family has gone to Italy. Sorry. Ok. E agora? Eu tenho o verbo read, que é ler. I read that book. Então vai ficar, eu li esse livro. Esse verbo tanto para aquele como para esse. I read. Ó, vai ficar I read. Tá certo? Eu não disse Yes. quando eu li. Eu li aquele livro. Eu li esse livro. Né? Eu li esse livro ou aquele livro. Então vai ficar I have. E agora? Read. Ó, read, a escrita vai ser igual, mas a pronúncia é diferente. Aqui é read. Aqui já é Ok. read e aqui é read. Então, I Read. have read that book. I have read that book. Ok? Now, they have... Ok. Ó, they... Eu já ia falando. Ai, meu Deus. Entregando já.
Peraí, wait a minute. Ver se ele me dá. Ah, não. Só subir um pouquinho para ele me dar mais espaço. Wait a moment. Ok. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Eles, ó, verbo live, que é morar ou viver. Here for 5 weeks. Isso aqui eu não expliquei para vocês ainda, ó. 5 weeks. O que são 5 weeks? 5 semanas. 5 semanas. Ó, esse for aqui nós vamos traduzir como a, igual do verbo haver, tá? Por quê? A ideia é falar assim, que eles moram aqui há 5 semanas. Eles moram aqui, eles vivem aqui há 5 semanas. Então, present perfect, ele pode ser usado para se referir ao passado, quando não está determinado o momento em que aconteceu a ação, não está determinado esse momento, ou eu posso usar também quando eu me refiro a uma ação que começou no passado, mas ela não está concluída, ela continua acontecendo. Ou seja, eu não morei lá e fui para outro lugar. Eu não morei aqui, no caso here é aqui. Eu não morei aqui e fui para outro lugar. Eu continuo morando. Então, eu moro aqui há 5 semanas. Eu moro aqui. Embora eu traduza apenas como, no português, né? Eu traduza apenas como um presente, ó, eu moro aqui, é um presente que está conectado com um ponto lá no passado. Então, eu uso o present perfect também. Então, vai ficar they e agora. They have. They have. Yes. Eu vou olhar o quê? Terceira coluna. They have lived. Ó, esse verbo, a pronúncia do ED nesse verbo é como se fosse um D sequinho. Lived. Ele é sequinho. É diferente do watch. Ó, watch, quando tem ED, você pronuncia como se fosse um T no final. Watched. Quando você tem o live, é só um D. Lived. They have lived here for 5. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tudo bem, amores? Deixa eu voltar aqui para ver se... Letícia, tá ouvindo? Yes. Letícia? Sim, estou aqui. Vamos lá, então. Minha Ó, internet eu vou mostrar para tá- vocês. Ah, tá ok. Letícia, alguma dúvida tá aí? Amor? Eu consegui entender, mas acho que na Tá. prática eu pego melhor. Mas a teoria eu consegui entender. Tá. É só um instante que aqui tá dando perda de conexão. Eu vou mudar de lugar para ver se melhora. Eu tô aqui na escola. Eita, acho que caiu aqui. Tentando reconectar. Voltou. Sim, prof, Vocês mas estavam estava ouvindo? bastante sua voz. Caiu aqui a conexão. Tá. Sim. Então, ó, eu vou mostrar para vocês. Esse formulário eu vou postar no Classroom. Vocês viram que eu postei um formulário de inglês? Não. Vocês conseguiram ver? Não vi, professora, que eu não Eu postei no recebi domingo, nenhum. tá? Eu postei, mas não é esse. Aqui eu vou postar sim. ainda. Esse formulário que eu vou postar, ele tem alguns exercícios com aquelas frases, ó. Aí o que eu quero que vocês façam agora? Nós vamos assistir novamente, só que agora vai ser menorzinho aqui. Eu vou mudar só o modo de apresentação, senão vocês não vão conseguir ouvir o áudio. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Me digam se vocês estão ouvindo. He's your uncle? Him? I've never seen him before. Estão ouvindo? Sim. Tá. Sim. Então agora nós vamos... Deixa eu voltar para lá. Se eu deixar o meu microfone aberto, tá fazendo muito eco ou vocês conseguem ouvir bem? Ó. I've never been sick before. Dá para vocês ouvirem Pra mim bem? tá bom, professora. Dá pra escutar, Tá sim. tranquilo. Então, ok. Então, vamos trabalhar assim, ó. Deixa eu entrar aqui novamente. Se a conexão ficar ruim, vocês me falem, tá? Epa, peraí, acho que tem alguém. Tudo bem. Ah, que linda! Tainá está entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Só
Tainá! Oi, prof. Saudade, minha flor! Tudo bem, prof? Desculpa a Tudo, demora, eu minha tava amiga. trabalhando. Ah, que linda! Que bom que você está aqui. Welcome! Minha flor, talvez você fique um pouco perdida por enquanto, mas eu tô gravando, depois você assiste do começo, tá bom? Tá Vai bom, prof. acompanhando. Tenta entender o máximo que você puder agora. Se você tiver dúvida, pode perguntar, e aí depois você tira a dúvida assistindo o início. Então, vamos ali para a parte do formulário. Ó, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou dar pausas e nós vamos trabalhar com as frases que aparecem com present perfect. São trechos de filme, ok, Tainá? Ok, prof. He's your uncle? Him? I've never seen him before. Olha o que ele diz, ó. Here's your uncle. Do you know the meaning of uncle? Vocês sabem o que é uncle? Não. No, teacher. Tio. Aí ele pergunta, ele é seu tio? Aí o menino responde, né? O patinho responde. I've never seen him before. Ó, esse primeiro, tá vendo? I've never seen him before. I've never seen him before. Ó, present perfect. O que é esse I've? É a forma contraída. Remember? Yes, I have. Yes, é como se I have never. Esse never é o quê? Nunca. Nunca. O que é esse se? Ó, eu coloquei aqui, deixa eu separar aqui para vocês uma listinha. Vocês estão visualizando uma lista? Não, professora. Pelo menos Não? eu não. Ah, tá, não, é que o modo de exibição aqui tá diferente. Peraí, deixa eu apresentar primeiro a lista, depois eu volto para esse modo de exibição. Vou apresentar a tela inteira, por enquanto. Só para explorar essa lista. Só um minutinho. Ó, agora sim, né? Conseguem ver? Sim. Sim. Ó, essa lista tem 50 verbos irregulares. É lógico que tem muito mais que isso. A ideia é que vocês consigam memorizar o máximo que vocês puderem. Que vocês consigam memorizar o máximo que vocês puderem. Mas não se preocupem, geralmente no exercício eu vou colocar para que vocês consultem, ou mesmo que eu não coloque, vocês têm a opção de pesquisar na internet a listinha dos verbos irregulares. Aqui nós temos, ó, como eu havia falado, a primeira coluna são os verbos do infinitivo, tá? Esse verbo aqui, o primeiro, ele é muito conhecido por vocês, é o famoso verbo to be. Aqui ele está no infinitivo, então se eu falo to be, ser, estar, conjugando ele fica diferente, né? Am, is e are. A segunda coluna, o passado simples. E a terceira coluna, que é o que nós usamos aqui no present perfect. Past participle, é o particípio passado. Então, é sido, estado, become. Become é tornar-se. Became, become. Então, ó, become no infinitivo e no particípio ele é escrito do mesmo jeito. Então, eles são bem peculiares, assim, eles têm umas características muito próprias, tem que ser memorizado, vocês precisam memorizá-los mesmo, não tem como, não tem uma regrinha. Aí aparece lá o verbo seen, ele fala, I've never seen him, verbo see, olha aqui, o verbo see, que é o verbo ver, ok? Olha a terceira coluninha dele, ó, seen, que é o que aparece lá. Tá? Então, ó, olha o que ele diz. I've never seen him before. O que ele diz? Ele fica com medo lá do grandão, ó. He's your uncle? He's your uncle? I've never seen him before. Ele é seu tio? I've never seen him before. Eu nunca? I've never been sick before. Sick means doente. I've never been sick before. O que ele está dizendo? Eu nunca? Você pode repetir, professora? Sim. I've never been sick before. Eu nunca? Ai, meu Deus. I've never seen... Tá, calma. I've never been sick before. Sick é doente. Esse been, vocês se lembram que eu falei lá do verbo? Aqui, ó. Verbo to be, é o verbo ser e estar.
Verbo to be, ser estar. Como que é o particípio dele, ó? Be, been. I've never been sick before. I've never been sick before. Eu nunca... Meu Deus, não tenho ideia, professora. Eu Nossa. nunca estive... Doente? Doente. Nunca estive doente antes. I've never been sick before. Nunca estive doente antes. I've Mas never... isso foi o que o Patinho falou? Não, isso foi o que esse senhor aqui, ó. Tá vendo? I've never... É de um outro filme. Isso aqui já é de outro filme. São trechos de filmes. I've never been sick before. Não sei se ele tem câncer, o que que é. Não sei que filme é esse. Agora vamos à próxima, ó. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you. É uma música. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. I've come. Esse come é de vir. I've come. I have come to talk with you again. I have come to talk with you again. O que ela está dizendo? Talk é conversar. Eu vim conversar com você de novo. Yes. I've made changes for you, Shrek. I have made. Made é o particípio de make. Make é fazer. I've made changes. E changes o que são? What's the meaning of changes? São desafios? São mudanças. Não, changes são mudanças. É que você está confundindo com challenge. Oh my God. Challenge é desafio. Tá? Change é mudança. I've made changes for you, Shrek. Eu fiz mudanças para você ou fiz por mudanças você? por você, ou seja, eu mudei por você. What? Fala de novo, amor. Fiz mudanças por você ou para você? Yes. Por você, eu mudei por você, fiz mudanças por você. Ó, já são 9h10. Deixa eu ver isso. Pode ser até 9h15? Aliás, deixa eu só um minutinho, deixa eu só ver lá embaixo se eles vão liberar os alunos às 9h15 ou se vão liberar um pouco mais tarde. Para você, tudo bem se for até 9h15, fechar uma hora? Sim, para mim tudo bem. Para mim, sim, prof. Tá, então eu vou pedir para vocês licença só um minutinho que eu vou só checar lá com o coordenador e eu já venho ver com vocês. Ok, I'm back. Tô de volta. Pessoal, 5 minutos, tudo bem para vocês? A gente termina 9h15? Tudo bem, professora. Sim? Tá, então vamos lá, eu vou explorar um pouquinho mais isso daqui. O que eu quero de vocês? Eu vou postar depois esse formulário e aí vocês vão assistir ao vídeo e vão prestar atenção em todas as frases. Todas as frases aqui são 15 trechos. Acho que só tem uma música e o restante são filmes. O restante todas as frases. Prof, tá travando para mim o que você tava falando. Professora, para mim também tá travando bastante. Tá, Desculpa atrapalhar, prof, tá eu travando. vou repetir. Peraí, deixa eu mudar de lugar. Procurar um. Tá melhor agora? Sim. Yes. Tá, eu peguei Sim. procurando um sinal. Então, amores, o que vocês vão fazer? Ó? Eu vou postar esse formulário depois, aí vocês vão rever, tá? O que eu havia já explicado, assistir ao vídeo, que tem os 15 trechos, são acho que 14 filmes e uma música. Preste atenção nas falas, não nos trechos presentes no filme, presentes no vídeo. E logo abaixo, vocês vão fazer atividades relacionadas a essas frases, tá? A primeira delas é o quê? Aqui você tem a tradução. Então, vocês vão clicar aqui e vão selecionar a tradução para cada uma delas. Tá? Tá fácil. Very easy. Mas façam com atenção. Depois dessa, tem uma revisãozinha da forma afirmativa, revisão da forma interrogativa e negativa, o quadro, né? Os 2 quadros.
Qual a forma interrogativa da frase abaixo, para vocês escolherem. Aqui a forma negativa, a outra afirmativa. E eu ainda vou acrescentar exercício aqui, tá? Eu vou acrescentar exercício para que vocês reescrevam, para que vocês passem as frases para a forma afirmativa, ou para a forma negativa, ou interrogativa. E eu vou colocar um exercício parecido com aquele que nós fizemos aqui no PowerPoint, que vocês iam falando e eu ia digitando. Não vou postar ainda hoje esse formulário, tá? Mas quando eu postar, vocês já sabem do que se trata e vai ser uma fixação da matéria de hoje. Alguma dúvida, amores? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, prof. Não tenho dúvidas. Tá, então vou pedir para que vocês coloquem aqui no chat a série de vocês. O Caio já colocou, né? Coloquem a série de vocês para eu registrar a presença. E depois dê uma olhadinha lá no Classroom. No domingo eu postei um formulário de inglês, que é um vídeo, são 2 vídeos da Karina. É uma youtuber muito legal, eu gosto muito dela. É a forma que ela explica, falando sobre estratégias de leitura. E tem questões do Enem. Então, leiam com atenção, assistam aos vídeos com atenção e façam as atividades. E eu ainda vou postar essa semana essas atividades aqui desse formulário, tá? Sobre o que nós trabalhamos hoje. Deixa eu ver quem ainda não colocou. Tá faltando alguém ainda, não? Não, eles são os 3 mesmo. Ok, amigos. See you, dear. I'm very happy, I'm very glad you are here. Have a nice night. Have a nice rest. See you. Então, vejo vocês depois, tá? Obrigada pela presença de vocês. Bye, Caio, teacher. te vejo amanhã, né? Fala de novo. Sim, teacher. Sim, vemos amanhã. Tá bom. Letícia e Tainá, nós nos vemos então na sexta-feira. Tainá, você não pode entrar no horário? Oi, Letícia. Tainá, você não pode entrar em um horário na parte da manhã, assim, às 11 horas você consegue? Porque você não entrou na sexta, né? Na sexta? Não, eu não entrei, mas eu posso entrar sim. Você tá falando na sexta? Isso. Posso. Sabe o que eu fiquei pensando? Para vocês ficaria ruim se eu marcasse aula de inglês às 11 horas em outro dia da semana? O que é melhor? Depende do outro dia, prof. Mas eu acho que pra mim não. Todo dia de semana, tipo, às 11, pra mim tá bom o horário. Ah, pra você tá bom? Ah, ótimo. Tá. Caio, Professora, pra você, né, amor? Fala. Pra mim tá bom. Questão de horas. Tá. Tranquilo pra mim. A Letícia eu não sei, mas acho que a Letícia também, né? Eu pergunto pra ela depois, porque ela saiu, eu pergunto pra ela depois. Tá bom, então, meus lindos. Então, boa noite pra vocês, bom descanso. Você também, professora. Boa noite, prof. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.